Olá, sou Vlad para a História, atiro e entendo um pouco do assunto, e isso é uma delas. Tanfoglio Stock 2. A Tanfoglio Stock 2 é uma das opções que a Tanfoglio oferece para quem procura uma pistola para o tiro dinâmico, principalmente para começar no tiro dinâmico e usar naquela categoria do IPSC que se chama Production. Se vocês não sabem, a IPSC é a federação mais importante de tiro dinâmico esportivo, de um certo nível. Existe também a IDIPA, mas a IDIPA é um pouco diferente, sem tirar o mérito da IDIPA. A IPSC tem uma categoria que se chama Production. Traduzindo, você obrigatoriamente deve usar armas como saíram da fábrica. A ideia inicial era realmente usar pistolas de porte, mas depois, aos poucos, as empresas começaram a abusar um pouco dessa coisa. Porque se o requisito é que seja um modelo de produção, bem, eu produzo um modelo feito para ganhar as competições, já com o gatilho melhorado. Não sei se estou me explicando, por isso surgiram muitas armas, como a Cinzetta Shadow, por exemplo, que tem como objetivo justamente competir na divisão Production. Então elas nascem para uma necessidade esportiva específica, como muitas outras coisas esportivas. Existem, porque existem os regulamentos. Isso não muda o fato de que a Tanfoglio Stock tem a reputação de ser uma boa pistola para o tiro esportivo. E aqui no estande de tiro de Legnano, no Tiro Nacional de Legnano, pegamos uma. Então, além disso, se você quiser experimentar, normalmente ela está disponível aqui para aluguel. Mas eu também estava um pouco curioso para ver como funciona e como ela se comporta. As armas esportivas, talvez propriamente esportivas, não são exatamente o meu forte. Onde claramente vocês me conhecem, as armas de ex-uso militar me fascinam muito mais, até porque muitas vezes há muito mais para ler sobre as ex-ordinárias. Mas, de qualquer forma, praticamos esportes com armas de fogo e de vez em quando também faz sentido dar uma olhada nesse tipo de arma. Mecanicamente, falando da Tenfoglio, todas essas Tenfoglio são derivadas da CZ75, um projeto muito interessante sobre o qual já falamos no passado. O interessante da CZ75 é que ela foi projetada para exportação, mas não era patenteada. E houve muitas empresas como a Tenfoglio que simplesmente nos anos 70, reconhecendo a validade do projeto, copiaram, mas as Tenfoglio não são cópias perfeitas da CZ. Elas têm alma própria e várias características. Vamos fazer assim: mover a câmera, ver de perto e depois voltamos às linhas de tiro para testá-la. Vamos então dar uma olhada de perto na nossa Tenfoglio Stock 2, como sabemos que com a Tenfoglio Stock 2, porque antes de tudo, obviamente, está muito evidente, está escrito do lado esquerdo da arma. O lado direito apresenta outras informações, como o calibre E. Avisos antes de usar armas. Como se diz, atenção tem que estar escrito na arma, porque nunca se sabe. Algum idiota pega ela na mão e pensa, não, espera, não li o manual, por favor, eu tenho armas de fogo. Vamos dar uma olhada rápida nos comandos. Temos, obviamente, bastante evidentemente, o gatilho que, aliás, acho que apresenta a curvatura mais agressiva que já havia em uma pistola semiautomática. Realmente quase um semicírculo. E não estou exagerando, gatilho que apresenta aqui um pequeno parafuso que pode ser apertado ou desapertado para ajustar a distância de sobrecurso após o disparo, apertando ou afrouxando. Posso adicionar ou tirar um pouco do curso de acordo com as preferências pessoais. Quais outros controles nós temos? Obviamente, o grande e evidente botão de liberação do carregador é um botão ampliado que realmente se destaca muito da arma. Depois temos a alavanca de retenção, a trava do ferrolho, como se chama em inglês, e a trava de segurança, que funciona tanto com o cão armado quanto desarmado. Até porque, típico dos gatilhos derivados da CZ75 é tanto em dupla quanto em ação simples, embora, vale notar, não funcione exatamente como na CZ. Como uma varetinha, se alguém procurasse essa funcionalidade, não tem? Temos então na frente uma massa de mira e atrás, como é bastante típico nesse tipo de arma, uma alça de mira ajustável. Ajuda se quisermos aperfeiçoar talvez o nosso tiro de acordo com as necessidades, a distância, o tipo de munição e muitas outras coisas. Se você realmente se dedica ao tiro científico, tentando fazer buracos dentro de buracos a longas distâncias, isso se torna mais magia do que a ciência. Em alguns pontos, o outro lado também tem a trava de segurança, mas não a alavanca de retenção. No ferrolho também vemos claramente aqui o extrator da arma. Falando em ergonomia, vamos falar um pouco mais sobre isso durante o teste de tiro, mas é uma arma que fica bastante confortável na mão.
Começo dizendo uma coisa, ela é pesada. Essa é uma característica que vemos repetidamente durante as análises, ao examinar armas criadas especificamente para isso. Para o esporte, para vencer competições esportivas. Você não vai querer carregá-la em um coldre de defesa o dia todo, até porque legalmente na Itália você não pode, mas isso já é outro assunto. Ela é pesada, porque isso proporciona estabilidade e controle do recuo. Ela tem essa cauda longuíssima, mas caramba, é realmente muito longa aqui na empunhadura para encaixá-la. Além disso, você pode encaixá-la bem alto dessa maneira. Com a mão, então quase que nos convida de forma bastante inteligente a colocar a mão o mais alto possível. Uma das coisas que eu noto, talvez durante o meu trabalho, com os atiradores iniciantes que tendem a não colocar totalmente a mão, mesmo que talvez apoiem a mão na empunhadura. Na parte de trás da empunhadura, você deveria realmente colocar a mão ali, idealmente. Espero que dê para ver na câmera e vou te dizer uma coisa. Isso ajuda porque te dá menos medo. O ferrolho e de qualquer forma o material aqui é fácil de encontrar. Você tem que ir com toda a mão. Então, na verdade, é muito inteligente. Apesar de eu ter um ódio profundo, especialmente na CZ, por essa forma aqui atrás, pela mudança de ângulo que faz a empunhadura, essa coisa mítica, um pouco essa coisa. Notamos também as belas talas de madeira que certamente adicionam um toque estético. Arma, vamos desmontá-la. Agora, mencionei para vocês que elas são mecanicamente derivadas da CZ75, mas não são intercambiáveis, mesmo que as primeiras Tanfoglio tivessem algumas peças intercambiáveis. Com o tempo, os projetos evoluíram em direções diferentes, então, mesmo que de longe pareçam mecanicamente iguais, o funcionamento delas é o da CZ75. Elas não são de forma alguma compatíveis, têm muitas diferenças nas tolerâncias, nas dimensões, e o sistema de gatilho é um pouco diferente. Aliás, me digam nos comentários se vocês têm interesse em ver uma comparação entre a Tanfoglio e a CZ para que possamos discutir essas diferenças. De qualquer forma, vamos desmontar a arma, puxamos um pouco o ferrolho para trás, dessa maneira poderíamos, se ele quisesse, retirar. Retirar a alavanca de retenção do ferrolho, que também serve para a desmontagem. Dessa maneira, aliás, é muito apertado aqui, tolerâncias bem justas, tem pouca folga quando se coloca, isso é uma coisa boa. Para ser preciso, podemos separar a armação do ferrolho, o cano e a mola recuperadora. Vamos dar uma olhada no ferrolho e podemos retirar a mola recuperadora. E você gostaria de remover o cano neste momento? Mas ainda tem uma peça, olha só. Ela voa daqui. Esse pequeno bushing que serve para a mola recuperadora. Tente não perdê-lo. Assim podemos, de forma bem clássica, como uma Colt 1911, eu estava fazendo ao contrário, tentando remover o cano. A primeira coisa que chama muita atenção nesse Tanfoglio é o cano cônico. Como vocês podem ver, ela é mais larga na frente e um pouco mais estreita atrás. Onde, aliás, também encontramos os ressaltos de travamento, como é típico do sistema Browning, que se encaixam nas respectivas ranhuras no próprio ferrolho. E por que o cano cônico? Agora, a explicação está na busca pela precisão. O sistema Browning, como foi idealizado por John Moses Browning, principalmente para a Colt 1911, é um sistema no que diz respeito ao funcionamento das pistolas fantástico. E com todo o mérito, justamente é o sistema mais difundido de todos. Sobre o funcionamento das pistolas semiautomáticas com ferrolho fechado, excluindo as pistolas de bolso por massa. Se existe um ferrolho que precisa de um sistema de travamento e um sistema de funcionamento, em 90% dos casos é o sistema Browning, e há uma razão para isso, arquitetônica, que ajuda na alimentação de algumas munições. Existem muitas razões históricas pelas quais se prefere usar o sistema Browning, mas o sistema Browning, se tivermos que fazer uma crítica a ele, e principalmente esse era um problema no início da sua história, é a precisão, no sentido de que esse cano, quando vai para frente e para trás e retorna à sua posição, é relativamente permite um pouco de movimento de folga.
E muitas foram as soluções para esse problema. Por exemplo, o bushing da 1911 e 1911 mais moderna e, como vimos no passado, a Colt Série 70. Utiliza um bushing elástico no cano que o segura. Ele o mantém na posição por si só, para tentar evitar aquela pequena folga que o cano pode ter quando está em bateria. E agora, na grande maioria dos casos, o atirador médio não vai notar a menor diferença. Se vocês não são monstros no tiro, honestamente, se esse cano volta perfeitamente para a posição, não vai dar um resultado diferente para vocês. Mas é claro que no momento em que eu preciso de uma ferramenta para vencer as competições e preciso eliminar ao máximo qualquer defeito, entre aspas, mecânico, é aí que o sistema Browning exige os devidos ajustes. Já citei a Colt Série 70. Outras armas que tentam, digamos, guiar o cano na posição são, por exemplo, a SIG P210. Famosíssima pistola suíça, uma das armas mais precisas com sistema Browning. Também essa, na verdade, o grande segredo é, talvez um dia se eu tiver uma conto para vocês, é justamente como ele guiou o cano para voltar à posição, é uma das coisas que faz o cano cônico ficando maior. No final, então, encaixando-se perfeitamente. Em teoria, para preencher os espaços na corrediça, mas deixando um espaço aqui para poder se mover e oscilar. E tentar mitigar esse problema, então, deve unir confiabilidade de funcionamento com a menor tolerância possível. No momento em que o cano retorna ao final do seu curso, como aqui em bateria, essa é uma das soluções que se pode adotar para buscar precisão nesses sistemas. Browning. E é isso que faz a Tanfoglio. Vamos dar uma última olhada, além disso, na armação da arma. Uma armação relativamente pesada, mas aqui também o furo para a alavanca de desmontagem, a barra de transmissão, e notamos também de forma bastante evidente o ejetor da arma, novamente com a trava de segurança aqui que funciona. Sabendo disso, não há muito mais o que dizer neste momento, pelo menos por enquanto. Vamos remontar a arma rapidamente, colocar novamente o cano, o seu bushing antes que a gente perca e a mola atrás. A mola recuperadora aqui está, montamos tudo nos trilhos, puxamos o ferrolho para trás e assim poderíamos reinserir. Aqui está a alavanca do retém do ferrolho que segura tudo. Vamos testá-la juntos, vamos testar. Então temos um alvo a 12 metros, vamos ver o que podemos fazer. E depois de disparar o último tiro, a arma fica aberta. Então, as primeiras sensações na primeiríssima impressão. Atira reto, atira reto. Não, principalmente se você levar um tempinho para mirar e disparar um pouco mais limpo. Então, desse ponto de vista, ela faz o seu trabalho perfeitamente. As miras são bastante padrão, bem visíveis. Não tem grandes dificuldades desse ponto de vista. Mas repito, isso é uma coisa minha, uma mania minha, né? Lembrem-se, muita gente, poxa vida, me ouve falar de armas e depois sai por aí dizendo que Vlad não gosta disso, que Vlad falou uma besteira. Não, Vlad expressa muitas opiniões pessoais. Uma das coisas que não me agrada na empunhadura das armas é quando elas têm essa reentrância aqui. Eu quero que seja tudo reto, aqui, perfeitamente. Precisão importante, característica minha pessoalmente, não tem nada de errado nisso. Outra pequena observação que posso fazer, mas isso em todas as CCZD75, é que o ferrolho é um pouco pequeno para manipular. Apesar dessas ranhuras e desses entalhes aqui na frente que se deveriam servir para a manipulação, não são particularmente bons para segurar. Esses aqui atrás são um pouco melhores, mas neste momento estou gravando em julho e está fazendo 34 graus dentro do stand de tiro. Minhas mãos começam a ficar um pouco suadas e, honestamente, minha mão escorrega um pouco. Agora, se eu pego direito e presto atenção, ainda assim escorrega um pouco. De qualquer forma, isso não está me impedindo de manipular, mas com certeza não me deixa morrendo de alegria. Vamos tentar mais alguns tiros e ver como vai.
Mas esses também não estão ruins, um pouco mais rápidos no círculo. Estou curioso para ver como fica ainda mais rápido. Vamos tentar. Talvez o que não me deixa muito animado. Que não é ruim. De novo, não é que seja uma característica negativa. Não vão sair dizendo que o Vlad falou que isso é uma porcaria. Mas pessoalmente o gatilho não me agrada muito. E agora vou te dizer. Todos no círculo. Vou mostrar para vocês assim, para não dizerem que... Porque vocês sempre dizem que eu não mostro os alvos, não mostro os alvos, não mostro os alvos. Porque a gente atira em muitas coisas diferentes. Às vezes não tem como trocar. Às vezes eu faço algumas sequências, depois faço outra. Não dá para diferenciar os tiros e mostrar os alvos. Preciso padronizar algumas coisas. Mas já que vocês insistem, então eu vou mostrar para vocês que eu não estou trapaceando e que eu sou capaz de acertar alguma coisa. Obrigado. Todos ali, obrigado, nada mal, como eu dizia, desculpem. O gatilho, agora o formato não me importa nem um pouco. Muita gente na internet discute sobre o formato dos gatilhos, quando sinceramente eu não ligo muito para isso. Prefiro analisar outras características, como ele se comporta no dedo e todas essas coisas. Agora, o parafuso do sobrecurso que vimos durante a desmontagem está ajustado no máximo, ou seja, ao mínimo colapso possível, porque está desparafusado e sai para fora, então o gatilho para antes. Se eu apertasse no outro sentido, fazendo ela sair, o sobrecurso seria mais longo. Mas sabe de uma coisa? Eu gostaria que fosse ainda mais curto. Mas não dá para fazer porque a rosca acabou, porque chega, dispara e já era. Não sei, talvez seja coisa minha, mas não vejo por que vocês iriam querer isso. Ainda mais longo do que isso, e considerando também o fato de que o reset dessa posição não é muito longo. Mas a impressão que eu tenho é justamente essa, que esses dois movimentos, disparo e reset, talvez eu esteja errado, me corrijam se eu estiver errado, mas repito, são só impressões. Tenho quase a impressão de que o percurso entre esses dois momentos tem uma distância diferente. Não sei se estou me explicando e isso me deixa maluco. Uma das coisas que eu gostava muito nas Canik, vocês se lembram delas, as Canik que trouxemos recentemente no canal? E que no disparo, o movimento para frente e para trás entre reset e disparo era exatamente de 4 milímetros. Perfeito, igualzinho, você tem que fazer um movimento simétrico. Agora, talvez não seja assim com a Tanfoglio, não me processem. Mas eu tenho a impressão de que isso não incomoda muito, porque como vocês podem ver, o resultado no alvo aparece do mesmo jeito. Não é ruim, mas vou dizer para vocês. Deixem-me disparar mais alguns tiros e vou dar um pequeno veredito que espero que seja interessante para vocês. Vamos ver se todos vão acertar dessa vez. Hoje eu não erro nenhum, tendo que escolher, tendo que dar um grande veredito fundamental. Entre a Tanfoglio Stock e a CZ Shadow, vou te dizer que por pouca coisa eu prefiro a Tanfoglio, mas só um pouco, não sou muito fã da CZ Shadow. São ótimas armas, não me entendam mal, mas pessoalmente para mim, um pouquinho talvez. Essa aqui, porque se eu já tenho que ter uma arma robusta, então que seja de verdade, entre aspas, essa aqui é mais robusta, maior do que a CZ Shadow. Mesmo assim, estou curioso e espero conseguir trazer para o canal. Atirei outro dia com uma CZ Target que me impressionou muito, então preciso pedir ao dono da arma para me deixar filmar. Mas eu fiquei muito impressionado. De qualquer forma, quanto a isso, à primeira vista, eu até ficaria curioso, como já adiantei, talvez de compará-las diretamente uma com a outra. Me avisem disso também nos comentários, se vocês estiverem interessados. Mas assim, de primeira impressão, lidando na verdade todo dia com essa aqui e com a CZ Shadow, atenção, não a 2-1, eu prefiro essa. Estou me referindo especificamente a Shadow 1, que já prefiro a 2, então é outra conversa. Aliás, vamos tentar com uma mão e...
Ah, só um pouco fora do círculo, poxa vida. Queria dizer que hoje não erro nenhuma. O Tanfoglio Stock 2 é um produto muito interessante. Com certeza, se você quer comprar uma arma que te permita praticar tiro esportivo com 9 mm em todas as modalidades, é uma ótima escolha. No tiro dinâmico falam muito bem dela e em um simples teste de tiro ao alvo ela está se saindo muito bem. É a minha pistola preferida. Não, não escondo isso. Tenho opiniões pessoais e preferências muito fortes, mas absolutamente respeito. O fato é que, para muitas pessoas, é uma ótima arma e se você comprar uma, honestamente, dificilmente vai errar. Está funcionando bem por enquanto. Se tiver problemas no futuro, aqui no stand de tiro. Até porque ela é muito usada e alugada, eu aviso vocês. Uma das coisas legais de trabalhar no stand de tiro é isso, já tinha falado para vocês na Polônia. É que você vê de outra perspectiva o desgaste das armas. Como essas armas disparam constantemente, elas se desgastam muito rapidamente, muito mais rápido do que aconteceria no uso de vocês. E 99% dos atiradores esportivos médios, até mesmo bons, realmente disparam milhares e milhares de tiros todo ano e começam a quebrar, a acontecer essas coisas. Estou curioso para ver como ela vai se comportar, já que está aqui há um mês. Aviso se houver novidades. Agora, como sempre, me despeço. Obrigado por assistirem. Se vocês tiverem armas interessantes para eu testar, me escrevam. Hoje, como eu disse, foi oferecida para mim o tiro ao alvo nacional de Legnano, porque é uma das armas deles para aluguel, aqui disponíveis. Se quiserem apoiar diretamente o canal, considerem se inscrever no Patreon ou aqui no YouTube para ter acesso a conteúdos exclusivos ou comprar as camisetas do canal. E se vocês não quiserem ou não puderem fazer isso, pelo menos se inscrevam, deixem um like e um comentário. Por hoje é só e nós, como sempre, nos vemos na próxima.